Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, alunos e, por que não, crianças. Eu sou o professor Matias Gurmanov e hoje veremos uma introdução à escola que é denominada Humanismo e vamos concentrar nossa atenção aos aspectos históricos e literários que esta imprimiu em Portugal, já que se trata de um conteúdo obrigatório nos principais vestibulares do Brasil. De minha parte, apenas expresso o meu prazer por tentar difundir ainda mais um período importantíssimo da literatura em língua portuguesa. Espero que você acompanhe até o fim. Não se esqueça de pausar o vídeo e retomar os pontos onde houver dúvidas. Fique atento também aos links e a outros vídeos do YouTube que com certeza ajudarão a aprofundar nossos conhecimentos. Você deve estar se perguntando por que selecionei essa imagem do Homer Simpson em paródia ao homem vitruviano. Espero que ao término do vídeo a referência fique mais clara. Adianto que a famosa imagem de Da Vinci simboliza bem uma das principais tendências filosóficas que embasam o humanismo, o antropocentrismo. Aqui vemos Homer no centro da figura, mas junto a ele temos símbolos da vida contemporânea. Me refiro às últimas décadas do século XX e primeiras do XXI. A lata de cerveja, o sanduichinho, pedaço de doce e o controle remoto. Estaria o homem hoje interessado apenas em seu próprio deleite? Deixo a questão no ar. Os principais objetivos deste vídeo são elucidar as transformações impostas pelo novo período da literatura portuguesa, o humanismo, apontar o contexto histórico de Portugal e ilustrar suas manifestações literárias em Portugal, com Fernão Lopes e sua crônica historiográfica, Garcia de Rezende e seu cancioneiro geral e o teatro moralizador de Gil Vicente. Cronologicamente, o humanismo se encontra no final da Idade Média, nos séculos XIV, XV e início do XVI. Alguns críticos literários classificam o período como segunda época medieval. Por que os séculos XIV e XV são importantes? Porque é neles que a burguesia mais se desenvolve, já que o cenário político e econômico se encontram favoráveis ao comércio. A expansão dos meios de comunicação, de transporte e o auge comercial proporcionam o desenvolvimento das atividades comerciais a ponto de, primeiro, favorecer o crescimento das cidades e depois de romper as barreiras dos grêmios de ofício e das próprias cidades. Este novo âmbito comercial exige maior proteção, não mais encontrada nos nobres locais, mas sim no poder monárquico, abrindo caminho para a consolidação do absolutismo moderno. Os avanços no âmbito comercial trazem consigo o crescimento da burguesia e a difusão de sua mentalidade e dos seus valores, como a individualidade e independência dos seres humanos, a ganância e a administração econômica mais eficiente, a importância dos avanços científicos e técnicos e a ânsia pelo conhecimento. Com isso temos o crescimento dos burgos, nome dado às cidades que se desenvolviam ao redor de palácios e castelos. Ler, escrever e calcular são habilidades indispensáveis à prática do comércio, e isto contribui para o desenvolvimento científico em várias áreas do conhecimento. No âmbito religioso, as leituras bíblicas enfatizam a semelhança entre homem e Deus, como escrito no Gênesis, além de enfatizar a condição humana de Cristo. Há, neste ponto, especial destaque para a encarnação e a paixão, em lugar da transfiguração e ascensão aos céus. Já que focamos na condição humana de Cristo, natural que se intensifiquem os cultos marianos. Vemos então uma valorização da Virgem Maria. Outro aspecto importante dentro do âmbito religioso é a escolástica e o nome de São Tomás de Aquino, que pregava amar o intelecto é honrar a Deus. Os intelectuais adeptos da escolástica ficaram conhecidos como humanistas e liam os manuscritos de autores da antiguidade greco-romana para apreciar suas qualidades literárias. Para tal estudavam grego, latim e hebraico. Pouco a pouco, o ensino nas escolas e universidades se baseia na aplicação dos ensinamentos de Aristóteles aplicados à religião. Cada vez mais necessários neste moderno e complexo cenário, os homens de letras, principalmente os juristas, se desenvolvem e elaboram as diretrizes ideológicas que servirão de sustento à nova ordem econômica e política. Este novo cenário corrobora as mudanças de conceitos como, por exemplo, da honra, que não deve mais ser concedida a uma pessoa em função de sua linhagem, mas sim como resultado das suas ações. Na pintura, as representações buscavam a máxima fidelidade com o objeto retratado. Respeitam-se as três dimensões, altura, largura e profundidade. Na astronomia, passamos de uma visão geocêntrica, com a Terra no centro do sistema solar conhecido, para uma visão heliocêntrica, com o Sol no centro,
graças a estudos de Nicolau Copérnico, Kepler e Galileu Galilei, e ao avanço da ótica, que proporcionou o desenvolvimento de óculos, telescópios e permitiu mais acesso à leitura de livros. Na divulgação dos conhecimentos, Johann Gutenberg exerceu papel fundamental ao desenvolver a imprensa de tipos móveis em 1450. Com isso, temos livros em grande escala e a preço reduzido. Na Península Ibérica, temos impressões que remontam a 1470, e sabe-se que em 1475 havia imprensas estabelecidas em Barcelona, Valência e em outras cidades. Todos os livros impressos durante o século XV, devido ao seu particular valor e raridade, recebem o nome especial de incunáveis. A burguesia conquista, pois, paulatinamente, maior influência política. Além disso, agora a burguesia aparece como patrono de obras de arte. Antes, os artistas recebiam propostas quase que exclusivamente da alta nobreza e da igreja. Nas letras, grande influência exercem os italianos Petrarca, Boccaccio e Dante. Não entro agora nos pormenores de cada um, mas deixo o link ao vídeo Los Triunfos de Petrarca, caso você queira estudar um pouco mais sobre este artista. Veja, neste quadro de Quentin Metzys, o cambista e sua mulher, de 1514, como uma cena da vida burguesa se tornou motivo artístico. O cambista está exercendo seu trabalho, pesando moedas de diferentes origens, e a que é aparentemente a sua mulher está com um livro na mão, mas sua atenção está dada às moedas. Na estante, em segundo plano, temos livros e aparelhos de precisão, o que evidencia o avanço dos estudos à maneira científica. No último plano, à direita, temos uma outra cena, desta vez fora da casa. Encontramos aqui as três dimensões, além de um recorte do cotidiano burguês, com elementos da vida burguesa. Em Portugal, temos como pano de fundo a transição para a dinastia de Avis, com Dom João I, o mestre de Avis e irmão bastardo de Dom Fernando. Este capítulo da história portuguesa requer especial atenção. Dom Fernando contraiu um matrimônio com 3 mulheres chamadas Leonor, mas a que nos interessa é a última, a rainha Dona Leonor Teles, quem, com a morte de Dom Fernando em 1383, indica sua filha Beatriz para assumir o trono. O grande problema é que Beatriz está casada com o experiente rei de Castela, Dom Juan I, e dessa forma Portugal seria subjugado à coroa castelhana, algo que não agradaria ao povo, muito menos a aristocracia portuguesa. Dom João, o mestre de Avis, era irmão bastardo de Dom Fernando, filho de Dom Pedro com Dona Inês de Castro, e, ao saber da situação, trata logo de voltar de Castela a Portugal, mas imediatamente é preso em terras espanholas. Esta situação deu origem à Revolução de 1383 a 1385, quando Lisboa é sitiada pelos castelhanos. Graças a uma peste que se abate na região, os espanhóis são rechaçados e Dom João, mestre de Avis, é aclamado rei pelo povo e pelas cortes portuguesas reunidas na ocasião. Aqui tem início a nova dinastia, a dinastia de Avis. No reinado de Dom João I, há vitória total sobre os castelhanos na Batalha de Aljubarrota, em 14 de agosto de 1385. Em 1411, Castela reconhece o direito a Portugal de ter um rei português. É neste cenário que temos a nova dinastia, a dinastia de Avis. É no reinado de Dom João I, mestre de Avis, que temos o início das conquistas marítimas, com a conquista de Ceuta, na África, em 1415. Este fato, como você deve saber, é de grande importância para a história de Portugal, do mundo e do nosso querido Brasil. Obviamente, este é um breve e grosseiro resumo sobre essa troca de dinastias. Mas caso você queira mais detalhes, clique no link que aparece abaixo, A História de Portugal pelo professor José Hermano Saraiva, de Dom Dinis, A Conquista de Ceuta. Está em português de Portugal, que, ao meu ver, dá mais intensidade aos fatos. Retomando, no período conhecido como humanismo, temos uma grande filosofia central, o antropocentrismo, com o homem sendo o foco das preocupações intelectuais.
Com isso, vemos uma retomada da cultura clássica. Sempre que falarmos em clássico na literatura, estamos falando de gregos e romanos. Essa retomada não exclui os valores cristãos, mas cria uma harmonização entre paganismo clássico e o cristianismo. Esse fenômeno recebe o nome de bifrontismo. As figuras mitológicas aparecem muitas vezes caracterizadas como demônios, e o conhecimento passa a ser propagado para a população burguesa. Na literatura, comecemos então por Fernão Lopes, que foi nomeado guarda-mor da Torre do Tombo, um título que expressava a grande confiança que o rei lhe tinha, pois era nessa tal Torre do Tombo onde ficavam guardados os documentos oficiais. Com Fernão Lopes, temos o início das crônicas historiográficas, com a crônica de Dom Pedro I, crônica de Dom Fernando e a crônica de Dom João I. Lembrando que estão escritas em prosa, não em verso, e que crônicas são narrativas que carregam suas próprias características. Há uma evidente marca distintiva nestas crônicas de Fernão Lopes, e que está em consonância com a corrente filosófica da época, o antropocentrismo. A maior ênfase ao caráter humano das personagens, agora menos idealizadas. É importante dar atenção a estas características do humanismo, uma vez que serão retomadas por movimentos literários posteriores. Conseguimos ver também na obra de Fernão Lopes que não faltam críticas à nobreza e ao clero. Por outra parte, vê-se que o povo adquire maior importância no devir histórico de Portugal. Embora as crônicas historiográficas tendessem, em suas premissas, a registrar os acontecimentos históricos apenas como fatos, em Fernão Lopes temos uma prosa em momentos muito carregada de adjetivos e de subjetivações. Das suas obras, poucas se conservaram até hoje. No entanto, você pode acessar a Crônica de Dom Pedro. Basta buscar no Google pela Biblioteca Augustana e seguir os passos que coloquei abaixo ou clicar no link na descrição. Seria de bom grado ler o que escreve Fernão Lopes acerca da morte de Dona Inês de Castro, importantíssimo episódio da história e literatura portuguesas. Caso você tenha dúvidas quanto ao que é crônica, assista ao meu vídeo sobre gêneros literários. Passemos agora à poesia palaciana de Garcia de Rezende e o seu Cancioneiro Geral. Na época, entre os séculos XIV e XV, a ânsia por registrar as composições levou a que muitos intelectuais compilassem os poemas em cancioneiros. Há então o Cancioneiro de Baena, o Cancioneiro de Estúñiga, o Cancioneiro de Herbaray de Cesartes e o Cancioneiro de Palácio, todos manuscritos, até que em 1511 surge o primeiro impresso em castelhano, o Cancioneiro General, de Hermano de Castillo. Em Portugal, publica-se o Cancioneiro Geral, uma suma poética de Garcia de Rezende, em 1516. Há perto de 300 autores mencionados no índice desta obra, embora formas e conteúdos sejam um tanto repetitivos. Só de Garcia de Rezende ter se proposto a este tipo de publicação, já parece evidente uma visão científica sobre a produção literária de Portugal. Por que o nome de poesia palaciana? As composições que vemos aqui foram criadas, elaboradas em ambientes palacianos, muitas vezes ao estilo dos nossos atuais saraus, onde nos reunimos para recitar poemas ou entoar uma música. As composições eram de fato recitadas. Entre os temas, encontramos gozação a personagens da época ou situações anedóticas ao estilo das cantigas satíricas, composições em glosas ou motes sobre conceitos já conhecidos, trovas, cantigas e debates organizados em termos processuais, já que o direito era uma das únicas áreas organizadas cientificamente. E, por fim, queixas amorosas, como sempre. O amor mostra-se, em relação ao amor cortês, paulatinamente mais distante, embora imperasse uma visão neoplatônica do amor. A senhora, por exemplo, torna-se meu bem. Particularmente, esta postura frente às situações amorosas parece-me acorde ao antropocentrismo que se espalhava pela Europa da época. Procure poetas como o próprio Garcia de Rezende, Sá de Miranda, Francisco de Souza, Henrique de Mota ou Diogo Velho. Jogo muito importante, além de ser de fácil acesso, a leitura das Trovas à Morte de Inês de Castro. Pause, faça as anotações que julgar pertinentes e já continuamos. Vejamos agora algumas informações importantes sobre Gil Vicente,
eleito por muitos críticos o mais importante dramaturgo português. A sua primeira obra de que se tem registro é o Monólogo do Vaqueiro ou o Alto da Visitação, recitada em 1502 para Dona Maria, esposa de Dom Manuel, que acabava de dar à luz ao futuro rei Dom João III. Com esta obra, temos então em Portugal obras escritas especificamente para serem representadas. Não que antes não houvesse representações, no Cancioneiro Geral que vimos anteriormente já havia textos que apresentavam diálogos entre personagens, mas essas composições não estavam redigidas na estrutura própria para a dramatização. De influências, o que se pode notar na obra de Gil Vicente é uma influência castelhana. Seus autos pastoris denotam influência de Juan de Encina e as farsas influência de Torres de Navarro. Como estamos em um momento de transição da Idade Média e sua visão teocêntrica para o Renascimento caracterizado, entre outras coisas, pela visão antropocêntrica, é aceitável que encontremos duas posições aparentemente antagônicas no teatro de Gil Vicente. Por um lado, temos a visão teocêntrica ainda explícita. Por outro, uma visão crítica da sociedade, por meio de sátiras, embora, ao meu ver, sempre moralizador, a enfatizar e divulgar a moral cristã e evidenciar a religião de Cristo como a única salvação. Em suas obras, fica claro o uso de elementos greco-romanos, como no Alto da Barca do Inferno, onde as almas das personagens precisam atravessar um rio, seja na barca do anjo, seja na barca do diabo, para alcançar o seu destino. De fato, a leitura é um prazer e a edição impressa é fácil de encontrar. Esta travessia é uma clara alusão aos rios Estige e Aqueronte da mitologia grega, onde Caronte, barqueiro de Hades, recebia uma moeda, o óbolo, para atravessar as almas até o seu destino final. Dentre suas obras, gostaria de pedir especial atenção também para a farsa de Inês Pereira, baseada no provérbio "Mas quer um asno que me leve a um cavalo que me derrube", e associado, graças à genialidade do autor, ao casamento. Atenção especial também para a trilogia das barcas, com destaque para o Alto da Barca do Inferno, recorrente nos vestibulares brasileiros, e por fim o Alto da Lusitânia. O espaço dedicado a este vídeo não me permite discorrer como gostaria sobre cada obra, por isso não perca os meus próximos vídeos. Por ora, você pode clicar nos links abaixo para acessar mais informações sobre as obras. Dê uma pausa para concluir as anotações e caso você tenha dúvidas sobre os nomes alto e farsa, acesse o meu vídeo sobre gêneros literários. Bom, para terminar, vamos revisar os objetivos que tínhamos ao iniciar o vídeo. Elucidar as transformações impostas pelo novo período da literatura portuguesa, o humanismo. Lembrar aqui da passagem da visão teocêntrica para a antropocêntrica. O antropocentrismo é o pensamento que coloca o homem no centro das atenções filosóficas. Os intelectuais da época encontram no período clássico, nos gregos e romanos, a inspiração para suas reflexões e artes. Queríamos apontar um momento da história de Portugal, o reinado de Dom João I, de 1383 a 1433. Dom João I é o mestre de Avis, irmão do falecido rei Dom Fernando. Esta troca de dinastias está acompanhada de um crescimento das cidades e das atividades mercantis, o que colocava em destaque a classe burguesa. Por fim, ilustrar suas manifestações literárias em Portugal, com Fernão Lopes e suas crônicas historiográficas, Garcia de Rezende e seu Cancioneiro Geral, e Gil Vicente com seu teatro, com a farsa de Inês Pereira, a trilogia das barcas e o Alto da Lusitânia. Eu sou o professor Matias Grubanov, espero que você tenha gostado deste vídeo introdutório ao humanismo em Portugal e não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Importante, lembre-se, leia mais, leia melhor. Na próxima tela, coloco novamente todos os links que apareceram ao longo deste vídeo e ao final apresento alguns livros que utilizei para elaborar esta aula. Bom, galerinha, esse daqui é um dos livros que eu usei, essa aqui é uma edição do Dicionário de Nomes, Termos e Conceitos Históricos, do Antônio Carlos do Amaral Azevedo. Recomendo, você que está estudando história, literatura,
qualquer gênero das humanas, né? Eu acho que esse livro aqui é fundamental. Dicionário de Nomes, Termos e Conceitos Históricos. Bom, outro que eu estou utilizando aí para a literatura portuguesa é o do Maçom Moisés. Esse aqui é a literatura portuguesa através dos textos, da Cultrix. Qualquer estudante de letras já ouviu falar de Maçom Moisés ou já precisou desse livro aqui. Também tem a literatura brasileira através dos textos. Essa daqui é a literatura portuguesa através dos textos. Eu estou com a 29ª edição. É isso mesmo. Bom, agora falando de livros de escola, de ensino médio, eu gosto muito desse aqui, ó. Língua, Literatura e Redação, de José de Nicola. Provavelmente essa edição já está esgotada, mas se você tiver algum livro do José de Nicola, recomendo que você guarde esse livro aí, que é muito bom. E para fechar, a gente tem aqui a literatura brasileira e portuguesa do Douglas Tufano em um único volume. Essa edição aqui é mais nova, deve ser de 2011. E por ser um volume único, eu recomendo. Tem todos os nomes importantíssimos da literatura brasileira e portuguesa. Bom, é isso aí, galera. Valeu, um abraço, obrigado por ter ficado até agora aguentando a minha voz. Falou!